RJ Interior. 1º de dezembro de 2021, último mês do ano, e o RJ Interior começa esta edição trazendo as principais notícias da sua região, Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Você vai ver aqui em primeira mão. Veja os destaques de hoje. Temporal, chuva causa transtorno na região Norte e Noroeste Fluminense. Moradores registraram noite de estragos e pessoas ficaram desalojadas. Manhã de operação, Ministério Público e Polícia Civil cumprem mandado de prisão por homicídio e tráfico de drogas no interior. Primeira parcela do 13º foi pago ontem. E você já sabe como usar? Atenção ao uso do Pix. Criminosos aproveitam fim de ano para fazer mais vítimas do golpe. E aqui no estúdio vamos receber uma advogada que vai dar dicas para evitar dor de cabeça. Essas e outras notícias agora no RJ Interior. A chuva e os ventos fortes causaram estragos em várias cidades do interior fluminense. Em vários trechos de rodovias estaduais, as árvores interditaram o tráfego. Acompanhe só na reportagem. Em 30 minutos, a chuva provocou muitos estragos em Campos. No distrito de Santa Maria, várias casas ficaram destelhadas, deixando famílias desalojadas. Cerca de 30 árvores foram derrubadas com a força do vento, o que provocou a interdição de uma parte da RJ 230. Durante o temporal, até um poste de energia quebrou. Este morador gravou um vídeo mostrando a situação quando o dia amanheceu. Vamos na frente lá. Olha aqui, Zeredo, tem que vir aqui com o bombeiro, as casas estelhadas tudinho, ó. Vamos lá na frente, não tá passagem não. Olha, Zeredo, prefeito. Parar pra botar o telhado. Doideira, doideira. Olha ali, ó. Olha aí. Oi, meu amigo. Olha ali. Aí, pode voltar agora, vamos. Olha só. Tem que vir urgente, prefeito, Zeredo. Em Miracema, choveu granizo por quase 40 minutos. O fenômeno assustou moradores. Jesus! Que doideira, olha! Barulho de gelo. A cidade registrou um enorme volume de chuva em 3 horas e rajadas de vento que chegaram a 65 km por hora. A Defesa Civil fez um balanço dos estragos causados pelo temporal. A cidade de Miracema foi atingida, por uma forte chuva de volume aí em 3 horas de chuva, 31 milímetros de chuva, acompanhada de ventos fortes e granizo. Mas os ventos de 65 km por hora causaram quedas aí de várias árvores, sete árvores que nós atendemos, Nós nos colocamos à disposição da população para qualquer eventualidade, qualquer anormalidade, para acionar a gente aqui através do canal 199, que as nossas equipes estão de plantão aqui 24 horas para atender a população no que for necessário. Em Itaperuna, a água encobriu parte desta avenida e por pouco não chegou a este posto de combustíveis. Quem tem um barco aí pra me emprestar pra trabalhar aqui em Itaperuna aí, ó? Como é que tá aí, ó? Itaperuna, ó. Já em Talcara, o centro foi o mais atingido. Ruas ficaram alagadas e carros tiveram dificuldade para transitar. Bombeiro não passa mais nada. E a Polícia Civil realizou a 10ª fase da Operação Refrenata. A Corregedoria da PM auxiliou na prisão do militar. Alex Maia tem mais informações para a gente. Os agentes militares cumpriram os 5 mandados de prisão na manhã de hoje. Entre eles, um policial militar lotado no batalhão de Macaé. Segundo as investigações, ele seria o líder do grupo que atuava nos distritos de Santa Maria e Santo Eduardo, região norte do município de Campos, divisa com o estado do Espírito Santo.
Entre os crimes praticados pelo grupo está uma tentativa de homicídio a um homem, que seria rival dos criminosos. Na ocasião, os suspeitos invadiram a casa dele e atiraram contra toda a família. A Operação Refrenata foi iniciada em 2020 com o objetivo de reprimir os altos nos índices de criminalidade na área de Guarus. Até agora, 50 suspeitos de envolvimento em crimes violentos foram presos. Um homem apontado pela polícia como o gerente do tráfico de drogas da comunidade Colina, em São Pedro da Aldeia, foi preso na manhã de hoje por policiais civis da delegacia de Cabo Frio. O homem, que estava foragido da justiça por vários homicídios qualificados e tráfico de drogas, foi encontrado na rua Luzia após levantamentos feitos pela Polícia Civil. O gerente do tráfico foi levado para a delegacia de Cabo Frio e será encaminhado para uma unidade prisional. Um psiquiatra de 77 anos que estava foragido da justiça por suspeita de estuprar uma paciente em Búzios foi preso em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A Polícia Civil informou que o crime teria acontecido em 2014, durante uma consulta residencial. Na época, a paciente tinha 24 anos de idade e o abuso teria acontecido no bairro Manguinhos. A polícia disse que ainda que o médico teria dopado a paciente e abusado sexualmente dela. Ele foi encontrado após troca de informações entre policiais de Búzios e de Florianópolis. Ele foi levado para o sistema prisional. O Ministério Público do Estado, em conjunto com as polícias civil e militar, deflagrou a Operação Vale Vermelho em Itaperuna. Alex Maia tem um balanço dessa ação. A Operação Vale Vermelho foi realizada na manhã de hoje após procedimento investigativo criminal do MP, no qual foi apurada a atuação de um grupo envolvido com o tráfico de drogas no município de Itaperuna. Foram 111 policiais que atuaram na operação, que cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão. Mais 3 pessoas foram detidas em flagrante. Também foram apreendidos cerca de 2 quilos de drogas, uma arma de fogo e dinheiro em espécie. De acordo com o MP, durante a investigação foram monitorados terminais telefônicos de investigados. De acordo com o MP, durante a investigação foram monitorados terminais telefônicos de investigados e as escutas não só corroboraram as suspeitas em relação a alguns agentes, como permitiram a identificação de diversas outras pessoas. Esses indivíduos agem no comércio ilícito de drogas nos bairros Bom Pastor, Vale do Sol, Boa Fortuna e Aeroporto. Um homem foi morto a tiros na manhã de hoje no bairro São João, em São Pedro da Aldeia. A polícia militar fez buscas pelos autores do crime, mas ninguém foi preso até o momento. Ainda segundo a PM, a vítima tem passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio e o crime será investigado na delegacia de São Pedro. Quer ficar por dentro de todas as notícias da sua região, dos lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é fácil. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Macaé, a Secretaria de Saúde realiza ação no centro da cidade. Alex Maia, que tipo de ação é essa? A ação, que teve início às 9 horas da manhã e segue até às 4h30 da tarde, é de conscientização aqui no calçadão da Avenida Rui Barbosa, no centro de Macaé, em frente à Nova Aurora. O programa IST-AIDS montou uma tenda para atender a população com distribuição de preservativos e material informativo. A iniciativa, além de orientar as práticas sexualmente seguras, também tem como objetivo ampliar o diagnóstico do HIV através da testagem rápida, onde o resultado sai em 30 minutos, o que possibilita o tratamento precoce da doença. Quem não tiver tempo de ir ao local para fazer o teste rápido pode procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, que realiza os testes e as orientações com profissionais capacitados. Os pacientes recebem todos os cuidados para o tratamento, sendo encaminhados para outros serviços se necessário. Chegou a hora do seu problema é nosso, aqui no RJ. Moradores da Baixada Campista mais uma vez denunciaram a situação precária da estrada do Mulaco.
Eles alegam que há muitos buracos no local e que também falta iluminação pública, já que a maioria das lâmpadas não funcionam. Meses atrás, a Prefeitura de Campos garantiu que o local seria atendido pelo programa Estrada do Produtor, o que ainda não aconteceu. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber o motivo da demora para o atendimento ao local, mas não recebemos resposta. Moradores de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, enviaram esse vídeo. A reclamação é por parte dos motoristas que afirmam que os semáforos não funcionam na RJ 106 há 2 dias. Segundo eles, muitos trafegam no acostamento da rodovia Amaral Peixoto, enquanto outros condutores estão receosos que os equipamentos podem estar em funcionamento mesmo apagado. Nós entramos em contato com o DR, mas não tivemos nenhuma resposta. Quer assistir essas e outras edições do RJ Interior? Veja como funciona. O Pix é uma ferramenta de pagamento imediato, elaborada pelo Banco Central. A facilidade do serviço contribui na agilidade e praticidade, mas requer sérios cuidados. Veja só na reportagem. A comodidade de pagar compras com a câmera do celular pode dar dor de cabeça se o consumidor não tiver atenção. Em funcionamento desde o início do ano, o Pix Cobrança, que permite o pagamento imediato a empresas e prestadores de serviços por meio do código QR, versão avançada do código de barras, exige cuidado para evitar golpes. Muitos que aderiram ao serviço rápido e prático aprovam o uso de pagamento e recebimento. Essa técnica de enfermagem revela que já foi vítima de golpe. Eu comprei, eu estou entrando agora no ramo de costura e fiz uma compra e paguei com o Pix. Só que paguei, aí entraram em contato comigo pelo Zap, me pedindo comprovante. Mandei a foto do comprovante, mas o produto até hoje não chegou e nunca mais eu consegui falar com essa pessoa a qual eu fiz a compra. O Pix é uma forma simplificada de identificação, mas possui a mesma segurança que o Sistema Financeiro Nacional usa para TED e DOC. E as transações contam ainda com camadas de autenticação criadas pelos próprios bancos. Para tentar reduzir a quantidade de crimes, o Banco Central reforçou mais uma vez as medidas de segurança para quem usa o Pix. Desde o mês de outubro, o valor máximo da transação durante a noite e madrugada está limitado a R$1.000. Atualmente, é um meio de pagamento eletrônico instantâneo e gratuito. O problema é que em menos de um ano após o lançamento, a facilidade toda tem tirado o sono de muitas vítimas e fez aumentar o trabalho da polícia. Para este especialista em segurança pública, mesmo com novas regras para o uso da plataforma, a insegurança ainda é grande. Com a pandemia e o surgimento do Pix, transações digitais passaram a ser cada vez mais comuns, tanto por necessidade quanto pela facilidade do uso dessa ferramenta. Aproveitando-se disso e da falta de experiência das pessoas com transações digitais, criminosos têm adaptado os golpes para a utilização da ferramenta Pix. Ao mesmo tempo em que a ferramenta facilitou as transações bancárias, aumentou os riscos de fraudes em ambientes digitais. O número de ataques fraudulentos contra brasileiros chegou a quase 2 milhões no primeiro semestre de 2021, o que corresponde a um aumento de 15,6% com relação ao mesmo período do ano passado. A verdade é o seguinte, a vida digital é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Traz muitas facilidades, mas também perigos. Temos que ter cada vez mais cuidado, porque os criminosos, principalmente estelionatários, se utilizam justamente dessas facilidades para enganar as pessoas. Deixa eu fazer uma pequena correção sobre a matéria que exibimos agora há pouco sobre o Pix. O aplicativo digital começou a funcionar no início do ano passado e não este ano, conforme foi mencionado na reportagem. Falando sobre esse assunto,
Convidamos a advogada Lívia Faria, que vai explicar para a gente o que a vítima deve fazer quando cair no golpe do Pix. Doutora Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui. Boa noite, André. Eu quem agradeço aos telespectadores. Nos casos do Pix, o grande problema desse meio de pagamento é a agilidade em que a transação ocorre. Então, imediatamente, a pessoa que foi vítima desse golpe precisa procurar a polícia o quanto antes e entrar em contato com a instituição bancária, para que a instituição bancária abra um requerimento imediatamente, tentando estornar esse dinheiro da conta em que foi recebida. Mas nesses casos, o banco também é envolvido? Ele é obrigado a devolver? Então, Andréia, o que acontece? Nos casos em que há um latente erro de falta de cuidado do consumidor, o banco ele vai tentar prestar todo o auxílio necessário para que a pessoa tenha o dinheiro de volta. Mas, assim, ele não será responsabilizado judicialmente. E se, por acaso, esse golpe vier do exterior? Então, fica mais complicado ainda a situação de reaver a quantia. Então, por isso que é muito importante o consumidor procurar logo a polícia e aquilo, né? Os cuidados do Pix devem ser muito mais preventivos, porque é um meio de pagamento muito ágil e as transações são muito rápidas, é muito mais complicado. Você tem dado ainda, né, sobre... Não, é um meio de pagamento muito novo. A internet, a gente, né, vê aí, é muito rápido, é muito ágil. Os golpistas, os bandidos, eles se atualizam numa velocidade em que o judiciário não consegue corresponder a tempo. Então, realmente, é muito complicado. A gente nem tem, assim, dados jurídicos tão robustos para essa questão das fraudes do Pix. E como a gente percebe que caiu no golpe do Pix? Então, rapidamente você vai perceber. Por quê? Primeira coisa, você perde imediatamente o contato com a loja ou a pessoa que te vendeu. Ela vai te bloquear, ela não vai te responder mais, você vai perder imediatamente o contato. Segundo, a sua mercadoria nunca vai ser postada, nunca vai ter um código de rastreio, você nunca vai ter acesso ao seu produto, a código de correio, a postagem de transportadora, nada. E muito provavelmente você vai logo perceber que se tratou de um golpe. E como evitar, então? Vamos lá. O consumidor ele precisa estar muito atento, principalmente a ofertas que são assim muito vantajosas, que logo, né, você percebe que você parece que está sendo uma vantagem para você e não é. Segundo, tomar muito cuidado com links que chegam por meio de e-mails, WhatsApps, SMS, com ofertas desse tipo, em que o consumidor precisa entrar no link, verificar se o link é seguro. Normalmente os links de lojas seguras têm um cadeadinho que fica verdinho ali para você saber que o site é confiável ou não. Sempre certificar com muito cuidado. O consumidor pode também entrar no link, mas depois sair do link e procurar pelo site no Google, em vez de só fazer a compra pelo link. Certificar, ter uma conversa com quem está te vendendo ali e, assim, não realizar o pagamento fora da plataforma que você está comprando. Não manda o Pix pelo CPF de uma pessoa que ela te mandou aleatoriamente. Quando for fazer o Pix, confirma se o nome que aparece no Pix é o nome da loja ou da pessoa que está te vendendo, tomando muito cuidado para você não incorrer nesse erro. Então, o ideal mesmo é registrar a ocorrência e não dar seu número de Pix para ninguém. Não dê a sua chave. Se você precisar fazer alguma transação, um recebimento, crie uma chave aleatória. Não faça pagamentos conectados em Wi-Fi de praça de alimentação, em redes de Wi-Fi públicas, porque fica ali seus dados mais facilmente de alguém ter acesso. A gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, são dúvidas esclarecedoras aqui, doutora. Obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço. Então tá, né? A primeira parcela do 13º foi paga ontem, mas atenção, saiba como usar o dinheiro. Veja só na reportagem. Com as lojas lotadas, dá para perceber que a primeira parcela do 13º salário foi paga, impulsionando as vendas no comércio de Macaé. Como o dinheiro começou a cair desde ontem na conta, ele não será usado apenas para comprar presentes, mas de outra forma.
Meu 13º eu vou reservar porque eu tenho um projeto para 2022. A vontade de comprar não fez o público relaxar com os cuidados necessários nas lojas e corredores. A maioria das pessoas estava de máscara e evitando aglomerações. Uns pretendem usar o 13º para comprar presentes, outras vão pagar contas e há quem pretende investir em outras formas, em um sonho pessoal. Preciso fazer uma obrazinha, ajeitar minha casa, entendeu? Aí eu vou pegar 13º e vou guardar para isso. Comprando ou pagando contas está injetando dinheiro na economia da cidade. O 13º acaba chegando no momento bem propício para a gente gastar, né? A primeira parcela em novembro, juntamente com a Black Friday. Já a segunda em dezembro, juntamente com o Natal e as festas de fim de ano. Mas é sempre bom lembrar que em janeiro tem mais contas para pagar. Para este consultor em economia, o 13º deveria ser pago para pagar contas, para dar um alívio no início do ano. Então, é para isso que o 13º deve ser utilizado para uma reserva de emergência, para o pagamento de obrigações do próximo ano, com mensalidades, anuidades, escolas, faculdades, associações, conselhos, etc. Isso vai dar o alívio na renda familiar e vai permitir você seguir os próximos meses do início do ano, que é sempre com mais sacrifício do que o do meio para o final. E algumas prefeituras da região já se pronunciaram que não vão aderir à festa do Réveillon por conta da variante da pandemia. Alex Maia tem informações para a gente. Em Macaé, a prefeitura informou que não haverá show com artistas e nem montagem de palco. Porém, vai acontecer a tradicional queima de fogos na Praia dos Cavaleiros. Em Rio das Ostras, a situação é semelhante. A prefeitura decidiu, por precaução, não promover shows, apenas queima de fogos nas orlas de Costa Azul e no centro. Já outros municípios ainda estão definindo o que será feito na festa de Réveillon. No entanto, as cidades que devem promover apenas a queima de fogos ainda estão em análise sobre a possibilidade, diante da nova variante da Covid-19. Pois é, não pode ter aglomeração, mas vai ter queima de fogos. E como não ter aglomeração, principalmente nas orlas de algumas cidades? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira? Cabo Frio, sol com muitas nuvens de chuva, máxima de 27, mínima de 22. Casimiro de Abreu, sol entre nuvens e chuva, máxima de 28 e mínima de 22 graus. Macaé, sol com nuvens e chuva, máxima de 28 e mínima de 23 graus. Campos, sol com nuvens e pancadas de chuva. A máxima chega aos 33 e mínima de 23 graus. Já em Itaperuna, sol entre nuvens com pancadas de chuva. A máxima é de 28 e mínima de 21 graus. A edição do RJ Interior fica por aqui. Visite as nossas páginas nas nossas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. Amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Beijo. Tchau.